Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Trangalho. Oi? Boa noite antes de mais. Mas a palavra é trangalho. O que é isso? É um trambolho ou um cepo? Achei gira a palavra. Ah, ok, apanhaste essa palavra algures, né? E estavas a partilhar. Sim, trangalho. Ok, não, desconhecia. Yeah. Apetece-me começar a dizer, apetece-me começar a dizer essa palavra em vez de caralho. Ah, vá para o trangalho. Ok, se bem que não é essa a aplicação, né? Mas Oh, senta-te no trangalho. Ah, porquê que não? por trangalho na verdade é um cepo. É um trambolho. Sim, está bem, mas Um caralho é um caralho. sim, é Que na verdade é um mastro. Pois. Mas caralho é, pronto, é a palavra feia, trangalho. É. Vamos coná-la. É. Eu quero Sem querer, mas parece algo que tu dirias de propósito. vamos cunar o trangalho. Eu quero cunhar o trangalho como palavra feia. É um desejo íntimo que eu quero. Eu quero ser uma pessoa que insere algo no léxico geral, na verborreia geral das pessoas. Ok, e trangalho é a tua escolha? Trangalho, sim. Ok, pronto, ok. Podia ser qualquer outra coisa, mas vamos com trangalho então. Tens alguma sugestão? Não. Tu é Não, que podes. queres ser uma influência cultural na nossa língua. Não. Cabrão. Pode ser esta palavra como primeira season. Ok. Queres ter todo um. Quer ter uma sociedade secreta de inserção de palavras no léxico. Ok. Eu quero ser o próximo criador do bué. Ok. Estou a ver que estás a almejar alto. Ivan, sabes como é que diz o ditado, não é? Quem muito voa, cai no trangalho. Ok, já começaste. Já começaste. Assim do nada, tipo, pois este ditado já existe há muito tempo. Então é como diz o outro, não é? Já o meu avô dizia: quem muito voa, cai no trangalho. Pá, é como a Bachelorette. Supostamente ao Bachelor tens várias seasons, tens vários solteiros, como a reality show. Então aqui vamos ter as seasons das palavras a serem inseridas. Ok, pronto. Portanto, eu quero inserir o trangalho na boca das pessoas. Já, ok, pronto, mais uma. Exatamente. Então, mas vá, meu, como é que estás? Está tudo bem, mano, está fixe. Acho Tá que bom. sim. Então, e a saúde desse trangalho, está boa? Sim, epá, já chega, Marcelo. Desculpa. Que seja de uma forma mais subtil e Ok, não. vou tentar. É, sim. Não sei, Aleijei-me, trangalho para isto. Vá, peraí. Desculpa. Já toda a gente deve ter visto aquele vídeo que passou no Instagram daquele jovem alegremente a falar de como tinha violado uma rapariga, não é? Viste? Eu vi porque tu mostraste, porque eu não ando Pois nessas é. partes do Insta, meu. É. Eu também não, eu vi porque alguém postou, né? Tipo, eu não sigo aquela pessoa, apesar de o Instagram em questão, onde aquilo passou, ser um Insta Era isso que eu ia dizer. com pá, aí quase 80 mil seguidores. Era isso que eu ia dizer. É o World Star Tuga. Já foi alvo de muitas polémicas. Não é o WordStar, da própria pessoa. O Do WordStar Sem foi Tabus. quem? Sim, o Sem Tabus. Sim, mas já. aquilo foi difundido no World Star. Foi onde Sim, eu mostraste. sei. Mas, sim, mas eu estou a falar da pessoa em questão que estava a fazer a Sim, tal entrevista. Pronto, o live. Tá bem. Ou seja, é uma pessoa, é um indivíduo, não é? Não é uma comunidade, é um indivíduo Certo. que tem mais de 80 mil seguidores. Eu nunca tinha ouvido falar naquela pessoa. Pois, mano, porque o indivíduo, o que eu considero um indivíduo no Insta de 80 mil seguidores é uma fraca puta de Insta. Sim, mas tendo 80 mil seguidores no universo português, são bastantes seguidores. É uma puta forte de Insta português. Sim, mas ok. no entanto não deixa de ser um nicho fechado. Tanto faz que sentido. nem tu, nem eu, nem todas as outras pessoas a quem eu mostrei o vídeo conheciam a pessoa. Mas pronto, isto é um tema à parte. Sim. É aquela fama relativa da internet. Certo, que exatamente. Tu estás num nicho e aquele nicho ou odeia-te ou venera-te. Ou ama-te, exatamente. E o nicho carrega-te. há uma aparência de fama. Poder, exato.
e poder, sim, mas que na realidade para o resto do mundo tu não existes, continuas a não existir. Muito bem, Acho exatamente. que é um fenómeno engraçado. Por todos os efeitos, exatamente. Yeah. Mas pronto, o assunto principal é mesmo o tal vídeo do gajo que confessa a violação como se não fosse, como se tivesse ido à pizzaria. E a miúda chama-se Ana Cunha. Ok, acho que é irrelevante, acho. Não, porque que eu sei isto? Porquê? Porque eles mencionam. Sim, eles mencionam, sim, mas não sei, acho que não é importante continuar a bater aí. Não é bateria, repara, Van. Sim, Para sim, eu sei para além de que eu estou a tratar, sim. para além de que eu estou a tratar isto não como um nome banal, Sim, para todos os efeitos, claro. até prova em contrário, pode ser uma situação fictícia em que os miúdos fizeram aquilo para hype, apesar Sim. de não ter tido nenhum contorno disso. Sim, é. Para efeitos de eu me defender em tribunal, se alguma Ana Cunha daí da vida me disser você acusou-me de ser violada. Não, minha senhora, eu aqui estou a dizer que estes miúdos mencionaram a Ana Cunha. I'm just saying. Yeah. Isto só para dar ênfase, eu não quero expor a pessoa, atenção, eu estou a dar ênfase à vontade com que eles expuseram a pessoa. Sim. Expondo-se a eles. Sim, fez parte de todo aquele palco de avontadismo que eles estavam. Precisamente, mas só para efeitos 10 segundos. 2 garotos estão a falar com mais um grupo de garotos através de um Insta Live e o grupo dos 2 garotos perguntou ao outro grupo dos garotos o seguinte: diz-me lá qual é a coisa assim mais sexual que tu já fizeste, assim mais maluca sexualmente. O Marcelo está a fazer um sotaque porque eles são de Viseu. Pronto, uns eram pastores e outros tiveram a oportunidade de estudar, é isso? Sim. Ok. Então os pastores respondem o seguinte: coisa mais sexual, eu não sei. Se calhar aquela rapariga que. Não sei. E depois há outro garoto que está fora do plano que diz: eu sei o que é. Vais-me contar daquela vez que ele violou uma gaja. Ele obrigou uma gaja a ter sexo com ela. E depois o garoto inicial sorri com aquela cara típica de pastor, impávido e sereno, como se estivesse a sentir, e assentiu. E depois os garotos de cima, muito chocados, um ainda estava a pensar que era troll, o outro ficou logo chocado e tirou o pica da boca. Ou seja, para teres uma noção, mitra para tirar o pica da boca quando está em pleno bafejo é grave. Eu acho que a única circunstância em que o mitra tira o pica da boca com alguma vontade, aliás, quando o mitra tira o pica da boca com algum sentido de urgência, é quando houve sirenes. Pois, normalmente é relacionado com polícia, ou esconder droga, ou o que for. Que ainda assim o mitra avançado pode distinguir o que é sirene do INAM da sirene da polícia por causa das frequências dos hertz, estás a ver? Exatamente, é um nível acima. Já está bem evoluído. Exatamente. Queria fazer o reparo, tipo, não é um disclaimer nem nada, sim. É só um reparo porque eu tive esta conversa com algumas raparigas, certo, em que basicamente eu estava a fazer piadas como estavas a fazer agora, né? Sim. E estavam a ficar ofendidas porque não tem piada, gozar com violação não tem piada. E eu reparo, eu não estou a gozar com a violação, obviamente que isso é um assunto sério. Eu estou a gozar com o tudo contexto que está à que foi volta, apresentado. o contexto em que foi apresentado, exatamente. Que é as expressões faciais do gajo que largou o pica tipo para abrir a boca do não acredito que este gajo está a fazer se isto. O Herman José me fizer um sketch a confessar que violou efetivamente o tal menino, né? Eu vou rir por causa do absurdo que é essa confissão. Sim, da absurdidade do meio envolvente à confissão. A confissão em si é grave e de péssimo gosto, quer dizer, gosta mais, porque isso é de humor acima. Acho que é a última, acho que é o opus das piadas, mas pronto, isso é outra questão. Agora sim, é verdade, com todo o respeito a essas miúdas, eu quero é que elas se fodam, mas com consentimento. Pronto. Porque eu estou completamente. Desculpa lá, mas é assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, fiz Primeiro... uma separação da. Sim, exato. Mas então a diferença. Nós não estamos a rir, não estamos a rir da situação, nem. Eu não me estou a rir da violação, não tem piada claro nenhuma. Uma mulher tem ser forçada a ter claro sexo, não tem piada nenhuma. E eu estou a falar muito a sério. Isso não impede que eu tenha piada de que pastores tenham confessado outros pastores. Sim. Exatamente. Que é uma conversa entre pastoreio. Existem camadas neste assunto que não estão necessariamente relacionadas com o ato em si que foi praticado. Exatamente. E esses destrinçados, certo, a forma, o comportamento e etc. Exatamente. Tudo está à volta, às vezes tem graça, mano. Às vezes tem graça. Mas digo-te uma coisa. Mas digo-te uma coisa. Isto é uma coisa que eu dou de barato, atenção, porque é importante a gente contextualizar isto, até porque é uma vez sem exemplo. Porque é mesmo isso que eu quero, que seja uma vez sem exemplo. Que era o que mais faltava. Eu ter de contar com a estupidez alheia, a ter de me explicar cada vez que estou a analisar um tema. Sim. Cujo tema que eu estou a analisar de facto é o setting e não a revelação. A revelação a gente já vai falar disso depois. Claro. Mas agora eu quero falar do setting porque de facto foi tão inusitado que eu não estava. Era a última coisa que eu estava à espera. De certa forma, eu poderei dizer que
tendo ou não acontecido o ato de violação, é uma das melhores punchlines que não fez rir, porque não foi a punchline que me fez rir, foi neste caso a premissa. Porque tudo inicialmente nunca me fez levar a que aquilo fosse dito assim, ou que aquilo fosse dito, aliás, de todo. Portanto, a revelação levou-me a que eu achasse exorbitante piada ao que levou a essa revelação. Estás-me a fazer, estás-me a entender? Sim. Pronto. Então, ou seja, o que eu quero dizer é que por causa da revelação de ter tão não piada, é que fez com que todo o resto tivesse piada. É por aí. Sim, é o absurdo em que foi apresentado, mano. O absurdo é engraçado, mano. É um dos mecanismos da comédia, é o absurdo. Precisamente. Pronto. E acho que só tem piada quando tu, no teu íntimo, percebes que aquilo é errado. Que é efetivamente errado, exatamente. E quando sentes que é errado, para ti é absurdo, logo tem piada. Exatamente. É assim que funciona o mecanismo do absurdo. Precisamente. Agora, as pessoas que vão achar aquilo normal, os idiotas que vão achar aquilo normal, não vão achar piada, vão dizer: olha, sim, é normal. Exatamente. Onde é que está? Porquê é que estão a rir? Porquê é que estão a rir? Normal. Exatamente. Pois, exatamente. Quem não acha piada é porque acha que é normal. Se é normal, não tem piada. É como o bêbado do bairro. A gente vai se rir dele até termos todos 16 anos e percebermos que não tem piada rir do bêbado do bairro. Porque é o estado perpétuo de infelicidade e abandono que ele tem da sua própria índole. Pronto. Voltando à situação dos garotos. E efetivamente que o garoto diz: pois é. E o mitra de cima largou pica, estava a tentar recompor-se, e o primeiro mitra locutor da pergunta fez a seguinte pergunta: oh meu, tu estás a gozar? Tu fizeste isso? Olha lá, tu estás a gozar, chaval. Do tipo a dar-lhe um out. Se for a gozar, que digas agora, porque isto não tem piada nenhuma. Ao que o garoto diz: mas foi só uma vez. E eu até aí ainda estava com a esperança de que fosse uma ovelha a que se lhe viesse a referir. Mas depois eles mencionam o nome da miúda. Ana Cunha. E pronto, estás a ver? E é assim. Eu não me estou a rir agora, não é porque estou a fazer força para não rir ou assim, até porque isto não... Lá está. Tendo os pés assentes no chão, a situação relatada não tem piada, obviamente. Atenção. Mas eu gostaria muito que os garotos... Olha, eu teria muito mais à vontade para rir isto se amanhã me dissessem que era tudo mentira e que foi para os likes. Estás a ver? Tinha mais piada pelo absurdo da situação e de ser uma punchline tão inusitada que só podia ser mentira, percebes? Ao passo de que, a ser verdade, seja quem for a miúda, se aconteceu mesmo, se ela teve noção ou não, era importante que este tipo de situações é que fosse perseguido legalmente. Sim. Entretanto, supostamente o relato é que os gajos do live que estavam, os anfitriões do direto, certo, depois entretanto mexeram-se por trás, né, da cortina, tentaram perceber quem era a rapariga. Tipo, primeiro denunciaram às autoridades, apresentaram todos os fatos que tinham, e depois tentaram de alguma forma através das redes sociais encontrar o contacto da rapariga, e falaram com ela a dar-lhe apoio no sentido de, se ela quisesse, chega à frente que tem apoio e não vai ser ostracizada. Exatamente. E o que ele relatou é que ela entretanto apresentou queixa. Pronto, porra, man, foda-se. Olha, a rede social, eu nem acredito que vou dizer isto, Ovan. Funcionou. Agarra-me que eu vou cair. Agarra-me que eu caio no trangalho. Mas repara, a rede social funcionou, man. Isto é o lado bom da rede social. Não, e funcionou, e no decurso de uma ação jurídica não, de uma ação legal que tomou o seu curso normal. Sim, o que deveria ser normal. Uau, man, eu estou sem palavras. Relatos. Sim. Não, mas os miúdos mexeram-se bem, man. Ou seja, e aquilo que estavas a dizer de eles terem perguntado várias vezes mas estás a falar a sério? Mas tu sabes o que é violar, man? Exatamente. Tipo, basicamente o que eles estavam a fazer, segundo depois o que ele colocou nas redes sociais, primeiro, estavam a tentar certificar-se de que não havia um mal-entendido, né? Sim, de que efetivamente sabiam o que é que estava a falar ali. Sim, até estamos a falar com pastores. Se houver a berra, quando é inserido o pénis, não sabe. Exato, até porque ele depois diz que o pénis é para pôr... É para pôr na cona, exatamente. Pois, ele não disse qual. Exatamente, uma cona ambígua, exatamente. Pode ser silicone. Então eles estavam a fazer essa certificação de que tinham certeza do que é que ele estava a dizer. Exatamente. E numa segunda instância a tentar obter o máximo de informação possível.
E exatamente, para não afugentar as baratas. Exato, em vez de começarem logo a cancelarem, julgar, filho da mãe, né, e a exatamente. cancelar, não sei o quê, a chamar nomes, mantiveram a conversa ativa para Boa. tentar obter o máximo de informação, ou seja, Boa. mantiveram a calma naquela situação, Go, não Viseu. foram logo, não foram logo justiceiros das redes sociais, né? Exatamente, não Tentar foram mostrar a sua precipitados. virtude, Uhum. agiram mesmo como um ser humano normal deveria agir, né? E olha um post interessante isto que o Diogo traz Faro podia ter aquela- feito sobre isto. Ele fez, mas Fez? ele foi aquela, eu cheguei-te a mostrar. Fez e não falou sobre ele? Não, ele falou sobre ele virou aquilo para ele. Ah, mas aquele post que tu me mostraste era sobre aquilo? Eu acho que sim, se não era esse, Mas havia outro. eram miúdos ele diferentes, pá. Eram miúdos diferentes que tu mostraste no post do Faro, puto. Sim. Não, ele fez um post a seguir. Ah, um post a seguir àquilo que tu mostraste. Sim. Ah, bom, pois, porque aquilo que mostraste não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Pronto. Desculpa. Não, Ele tudo bem, fez tudo um bem. bem maior. É. E mencionou-se? Não, neste acho que não. Até foi bastante altruísta e foi bastante bravo, garotos, agiram bem e está a funcionar. Não, ele fez aqueles textos que ele costuma fazer sempre, que é com boa ironia. Do tipo, eu disse-vos que se for preciso ainda estava a condenar os miúdos que conduziram a entrevista, se for preciso. Eu vou ler, eu não vou julgar já. Eu odeio, sim, mas não vou ele julgar. põe-se, basicamente o mecanismo dele é ele põe-se do outro lado e diz que é normal, tipo, usa o tal absurdo, mas Mas porquê que numa situação tão objetiva Sim. em que a piada se fez sozinha e fez o suficientemente sozinha, porquê que ele não foi objetivo, não foi efetivamente ativista? Porque ele já não é humorista. Não, não quero ele fazer tenta isto sobre sempre ter piada nos textos. Sim, ok. Pronto, desculpa lá. Mas só mais uma coisa. Sim, Ele sim. bloqueou-me no Face. Eu reparei porque na sequência daquela situação, na sequência de teres publicado o nosso podcast e de teres Sim. publicitado que efetivamente tu meteste lá o perfil dele pessoal e depois o perfil sensivelmente idiota, o perfil dele pessoal deixou de ser destacado como link. O gajo Eu entendo, bloqueou. eu vi isso. Eu acho que desbloqueei, platinei esta parte da minha vida. Isso é nice. Isso é bem nice. Está-se bem, nunca tinha sido bloqueado, por acaso é fixe. Eu acho que já fui bloqueado, mas isso foi mesmo por provocação minha. É bom, man, é bom. Yeah. É bom. É a velha história do você não me despede do mesmo. Mas já, pronto, na sequência do vídeo dos miúdos, né? Certo. Em que eles mexeram-se bem, etc. Certo. Na condição tanto de tentar desvendar a verdade E no processo de e defender a depois vítima, no processo de defender a vítima e tentar encaminhá-la para um processo legal. Yeah? Exatamente. Há aqui uma diferenciação de estereótipo do Mitra. Porque na realidade, Sim. tu olhando só para o live em si, Sim. tu vês Mitras em cima e Mitras em baixo. Exatamente. Né? Certo. Portanto, dos anfitriões tem o tal que tira o pica da boca e fica de boca aberta quando o outro diz aquela barbaridade. Certo. Ele tem aqueles cortes na sobrancelha, Exatamente. muito fashion, Sim. e tem um crucifixo na orelha. Nice. Portanto, Tem o crucifixo na argola, né? Sim, Yeah. acho que isto, pronto, é Mitra, né? Confirma-se? Sim. Confirma-se, né? Confirma-se, ok. Não estou a Tal dizer como- nada. Sim. Tal como o Martin Luther King era negro, mas tinha estudos, estes garotos são mitras, mas têm coração. Exatamente. Ou seja, o ser Mitra não quer dizer que não tenhas bom senso. Tal como o ser negro não significa que não tenhas estudos. Exatamente. Está aqui comprovado. Os Está comprovado estereótipos. que várias coisas podem ser simultaneamente ocorridas no mesmo ser. Exatamente. Tal como ser pastor e ter acesso a fauna variada, ou primariamente ovelhas, estamos a falar de Viseu. Viseu, terra fria, lã, ovelhas, não é? Ovelhas e cabras. Pode ser violador também, Pois, exato. não é? Pronto. Pá, agora a justiça tem que tomar o seu rumo e os prevaricadores têm que ser punidos severamente, man. Sim, pois, esperamos É o que eu almejo e é o que eu estimo. É. E que essa miúda consiga dar paz a qualquer tormento que possa ter surgido através disso, porque uma pessoa nunca fica de. Lá está. Sim, Pois. e acho que correu bem também na parte das redes sociais, que não houve, no geral, no cômputo geral, Sim. foi sempre mensagens, ou seja, não houve. Foi uma uniforme condenação daquela situação descrita. Sim, não houve uma condenação à rapariga de não se ter chegado à frente antes.
Correto. Ou seja, não O lhe victim colocaram blaming. essa pressão, sim, não lhe colocaram essa pressão. Neste caso, Foi o sempre alimentar victim mensagens blaming. do lado positivo, foi sempre de apoio. Do tipo, A exatamente. decisão é dela, ela é que sabe se vai apresentar queixa ou não, mas que saiba que tem o meu apoio, etc. Pessoas random, não interessa. Pronto. Sim, para não ser Mas foi aquele sempre volte. o lado positivo. Exato, para não ser aquele volte-face do tipo. Sim. Não é agora que tu agora não dizes nada, mas depois quando ele for um pastor famoso ou vibeja, é que chegas à frente que ele tem dinheiro. Sim, é. Pronto, não é o caso, exatamente. Pronto. Eu estou a A decisão satirizar era só para dela tirar a e carga ela- pesada da pronto. situação. Sim, é. Sim. Não, Mas não, pronto, não é para ti que eu estou a esclarecer-me, é para yeah. os triggerinhos que podem ouvir isto. Mas pronto, também a rede social funcionou bem dessa forma. Pronto, Uma história bonita para variar, Yeah. cara. Exatamente. Porra. Acho que sim. Epá, e agora como é que eu passo para o que eu quero falar? Passa só, mano. Pronto, mano. Eu vou-te dizer que acho que se vem a confirmar por sucessivas vezes de que o nosso podcast tem um poder premonitório. E eu acho que esse poder voltou a atacar. É? Então, Sim, meu. Se bem te recordas, no episódio passado nós falámos sobre binariedade e multinariedade e de quão tóxico isso é a ponto de se questionar verdades científicas, exatas e inequívocas à pesquisa feita até à data. Sim? Sim. Ou informações lineares de, por exemplo, operabilidade de máquinas, intervenções cirúrgicas, arranjos de veículos mecânicos e etc. Ou seja, coisas que o interruptor para acender a luz tem que estar para cima, para desligar a luz tem que estar para baixo. Yeah. Ou whatever, ou para os lados, ou whatever. Está bem? Não me fodam também agora. O botão não pode estar para cima ou para baixo. O botão é acionado de uma certa ação para uma certa forma, de maneira a que faça a circulação da energia para fornecer luz Sim. à divisão. Ou então não. Sim? Faz sentido isto que eu estou a dizer. Sim. Se Então nós estás temos a executar de outra forma que não aquela para que foi designado, não vai funcionar. Não vai por mais que funcionar. queiras. Exatamente. Pronto. Então, o nosso podcast tem poderes premonitórios de como nós estávamos a falar de que as pessoas põem em causa isso. E têm estado crescentemente a pôr isso em causa. Então não é que há uma notícia extremamente recente que eu fui fazer investigação, mas isso já lá vamos. É uma notícia extremamente recente neste caso, do agrupamento de escolas do Oregon, nos Estados Unidos, que determinou que a matemática é racista. Como assim, mano? Isso não é possível. Isso não é possível. Matemática é racista, Vando. Foi o que eles determinaram. Okay, Eu já mas te explico terminaram porquê. isso como? Eu já te explico isso porquê. Okay. Antes de mais, eu quero fazer um enquadramento interessante que foi que eu tive em conversa com uma pessoa nossa conhecida em comum, que não vale a pena mencionar agora, e que ele alertou para uma situação interessante, mas que ainda assim não se reflete sobre a tese em questão, que é: não é a matemática que é racista, mas muito mais provavelmente a história da matemática que será racista. E digo isto no sentido de a história da matemática omitir de forma consistente personalidades matemáticas não caucasianas. Ok, sim. Okay. Grandes pensadores, grandes teoréticos, grandes revolucionários, grandes calculadores matemáticos provenientes da Ásia, provenientes do mundo árabe, sim, daquele tempo muçulmano, portanto. Yeah. Neste caso, a inserção do ábaco advém da Ásia, não é? Yeah. E assim sucessivamente. Ao passo de que a Sim, história. e a numeração que nós usamos precisamente dos árabes, né? Precisamente. Porque até então nós usávamos pauzinhos que faziam formas de V, X ou I, e depois apareceu um imperador, um César qualquer, gordo, que introduziu o C e o D. Depois apareceu um imperador mais magro que introduziu o L. E depois o imperador mais médio que introduziu o quê? O M. Continuando, eu estou a trabalhar demais. Continuando. Ele disse: não, mas de facto, se for essa a perspectiva, tem toda a razão. A matemática nesse sentido é racista, mas foi que eu depois conjeturei também muito rapidamente com ele que, nesse caso, a tese recai sobre o facto de a história ser racista. Já não é a matemática. Sim, poderá aqui neste caso ser a história da matemática. Pois, mas não é a matemática. Exatamente, não como ciência exata. Sim. Ao passo de que a história, em todos os temas que tratem de história, a história nunca é contada como realmente aconteceu. Sim, e omite de forma conveniente certos intervenientes nessa história a bel prazer de quem a conta.
Isso acontece em vários temas, não é só na matemática. Pronto. E então foi a separação que foi feita das águas aí. Entretanto, Acho que eu fui falar desse tema então, nos primeiros episódios. Sim, mas aqui foi só uma ressalva de que sim. o apanhado que se faz é que aqui a incidência do racismo sobre a matemática será sobre a história da mesma e não sobre a disciplina em si, sobre a ciência em si. Sim. Ao que eu fui investigar porque é que eles definem que a matemática é racista. Porque é que eu estou a falar sobre este tema e porque é que eu acho que isto tem poderes premonitórios? Porque para já eu acho que o meu telemóvel conta com o Wi-Fi ligado e está-me a escutar as conversas e efetivamente que foi o Google que me encaminhou o videoclipezinho que era da Fox News, estava lá com a vinheta da Fox News que eu pensava que era mentira. Mas a vinheta da Fox News basicamente define que existe lá uma pessoa que determina que a matemática é racista porque há conceitos matemáticos que prevêem que 2 mais 2 é 5, porque será supostamente um grande tema de discussão entre os matemáticos e os pensadores de números, quando nós todos estamos habituados à matemática ocidental de que 2 mais 2 é 4. Mas eu vou aprofundar sobre isto antes de ser assim estúpido. Ok, Bem, eu vou ler aqui uma notícia, uma notícia aqui do BR. Que foi isto, antes de mais eu tentei os artigos existem sob formato notícias americanas, porque só naquele lado do Shark é que é possível a malta ter tempo livre a pontos de haver racismo que tem que se resolver para ontem nas estátuas, ou neste caso na matemática, não é? Até que eu considero, face às estátuas, aliás, face à matemática, eu acho que as estátuas são de relevância infinitamente superior para se resolver do que a matemática, até porque uma coisa tem coisas racistas, outra coisa não tem nada, e é o que a gente vai agora definir. Mas pronto, os artigos existiam lá, eu tive alguma dificuldade em encontrar traduções como deve ser e artigos curtos devem sintetizar isto. Portanto, para bem da brevidade, eu selecionei aqui dois artigos. E para além do facto de que eu tentei encontrar artigos brasileiros, porque a nossa imprensa, felizmente, como ainda fica muito atrasada em relação a estas merdas, há muito artigo brasileiro, mas estava sempre debruçado sobre um manto de direita, percebes? E já era um contorno político que o artigo tomava do género. Okay, lá vem esses credolas com as modas deles. Sim. Independentemente de ser verdade ou não, havia sempre um grande debruçar político e tipo apontar dedo e não sei o que. Eu não queria isso. Queria uma coisa um bocado mais isenta para ver os factos, tal como eles são. E encontraste isso? Encontrei aqui de uma página chamada terçalivre.com.br. Vale o que vale. Eu não sei até que ponto é que isto é legítimo ou não, mas a verdade é que aqui a Bruna Medeiros Uaki, que escreveu o artigo, elaborou aqui um artigo sucinto, breve e com os factos que eu considero importantes, ao passo que depois eu tenho aqui uma notícia traduzida de um site americano que irá tomar descontos. Mas agora vamos lá deste artigo primeiro. O Departamento de Educação do Oregon incentivou professores a participarem de um curso chamado Um Caminho para a Instrução Equitativa de Matemática, que contém um guia que discrimina como a cultura da supremacia branca se infiltra nas salas de aula de matemática, nas ações cotidianas dos professores. Isto não responde a nada ainda. Isto deixa muito mais perguntas do que... Este parágrafo é um bom primeiro ato para um filme. Sim, não responde a nada, deixa só dúvidas já. Em que provavelmente o filme será protagonizado pelo Andy Redmayne, vestido de mulher, que será uma professora de matemática negra que irá tentar descortinar a teoria da matemática racista, em vez de ser a teoria de tudo. E aqui o vilão deste filme será o Russell Crowe na versão de Uma Mente Brilhante, parte 2. Porque ele era o John Nash nesse filme e era até um matemático. Fiz o meu trabalho de casa. O guia enviado às escolas recomenda que os professores não peçam para ver os trabalhos de casa dos alunos nas aulas de matemática por se tratar de uma forma de supremacia branca, segundo noticiou o jornal The Daily Wire nesta segunda-feira, dia 15 de fevereiro. O curso de duração de um ano apresenta 82 páginas com instruções que prometem desconstruir o racismo na matemática e visibilizar, neste caso dar visibilidade, melhor dizendo assim, isto é brasileiro, recordo, as características tóxicas da cultura da supremacia branca com relação à matemática. Mas onde? Como? Este artigo ainda não diz muito, mas é um bom artigo introdutório. Os exemplos de ações que perpetuam a supremacia branca são dar notas aos alunos e separá-los em classes de acordo com os seus desempenhos na matéria. Mas atenção, Wanda, atenção que a notícia sobre a matemática racista não tem a ver com isto. Isto aqui está-se a falar de uma certa supremacia em relação à organização do sistema docente. Não é? Está a falar sobre dar notas aos alunos, envolve números. Separá-los em classes, envolve números. E de acordo com os desempenhos na matéria, envolve notas que envolve números. Não é necessariamente sobre a matemática racista. Ainda não. Ok, mas mesmo assim a classificação tem que ser dada, mano. Sim, mas isto aqui, com certeza. É premonitório. Nós falámos disto no Falámos disto, exatamente, porque estamos completamente a criar uma sociedade de vácuo e a cagar completamente na meritocracia.
Segundo o guia, olhar a tarefa dos alunos reforça o paternalismo e a adoração da palavra escrita, sendo fundamentos da cultura da supremacia branca, bem como a objetividade de procurar sempre pela resposta certa também o é. Estás a perceber aqui? Ou seja, há uma espécie de aprisionamento do aluno à busca pela resposta certa, porque todas as respostas que não sejam certas são erradas e se é errado está mal. Logo o aluno sente-se mal. Isso é um paternalismo. Porque tu não queres controlar as pessoas mostrando-lhes o que é certo e errado. Tu queres controlar as pessoas deixando-as viver por aí. Isto é a cena de toda a gente recebe um troféu na maratona, mano. Exatamente. Mas ainda assim este artigo apanha muito por cima, de acordo com as minhas investigações. Quando este artigo que eu até li, e pelo bem do sucinto é bom, não está a falar efetivamente do que eles definem como matemática racista. Sim, ainda não é isso. Ok, está bem. O conceito de matemática ser puramente objetivo é inequivocamente falso. E ensiná-lo é ainda menos. Como? Desculpa. Sim. Não, por favor, interrompe, por favor. Não estou a conseguir conter-me. Por favor. É aqui que começa a ponta do iceberg. É aqui. Isso é a ciência mais exata que tu tens, mano. Exatamente, mano. Onde? Como? Mas qual é o argumento? Não, eu quero saber. Desculpa, o artigo vai acabar em 2 linhas. Sim. Mas eu vou ler outro, não te preocupes que eu vou ler outro. Ok, tenho aqui. Tá bem. Ora bem, o conceito de matemática ser puramente objetivo é inequivocamente falso e ensiná-lo é ainda menos. Manter a ideia de que sempre há respostas certas e erradas perpetua a objetividade, afirma o guia. Mas qual é o mal da objetividade, mano? E pois, o guia aqui diz que isto é mau. Até porque, repara, Vando, objetividade é bom em todos os aspectos da nossa vida. Sim. Se nós tivermos um mau sexo, eu acho que gostaria de saber objetivamente por parte da minha namorada se assim o fosse. Sim, mano. Eu gostaria de saber por parte dos ouvintes. Diz. Não, é suposto saberes quando estás mal. O mal existe, mano. O errado existe. E exatamente, seja em qualquer aspecto, seja de uma forma mais inócua ou mais efetivamente socialmente interventivo. Pode nem sempre ser agradável, mas faz parte da evolução, mano. É porque de acordo com estes teóricos da matemática racista, o garoto que revelou violação num direto não fez mal nenhum, porque foi só uma vez. Pois vamos chegar a esse ponto. Se isto continuar assim, vamos chegar a esse ponto. Se o mal não existe, então não há crime. Yeah. Não há erros, não há nada. São modos de vida, não é? Exatamente. Dás ponto para o teu artigo? Sim, por favor. À semelhança de nós temos falado na binariedade e multinariedade, de como está tudo a ser posto em causa em termos de objetividade, não é? Também falámos sobre conspiração e mencionámos Bill Gates, de como supostamente ele está com um plano maquiavélico para dominar o mundo. É. Através da redução drástica da população, em que, segundo os teóricos, acaba por toda a gente tomar a vacina, toda a gente menos ele, toda a gente morre e ele fica com o planeta sozinho. Ele basicamente quer fazer o cosplay do Wall-E. Fica no planeta sozinho. Pois, então o que é que acontece aqui? Eu descobri um artigo que faz basicamente e muito de forma direta, e não é o único artigo que fala nisto, atenção, é apenas o único artigo que eu consegui encontrar que tenha uma tradução decente, que faz o atamento desta situação de que como a matemática a Fundação Bill Gates, a Bill e Melinda Gates, está a financiar a matemática racista. Ou neste caso está a financiar os estudos que determinam que a matemática é racista. Eu vou ler então... vou ler o chavão. Vou ler o artigo. Okay. E isto foi tudo descortinado a partir da Fox News. Que vale o que vale, tem a sua preponderância biased ou não. Lá está. Okay. Se há muita gente a falar nisto, é só parvo e está a começar a pegar. Não estou a dizer que é verdade. A Fundação Bill e Melinda Gates está financiando um grupo de ativistas que acreditam que a matemática é racista. Um grupo de educadores marginais compilou um kit de ferramentas de 6 partes que oferece uma abordagem integrada para desenvolver uma prática matemática antirracista, vista através de uma lente de justiça social. Antes de tudo, este artigo que eu vou ler agora, pese-se e tenha-se em conta que este artigo é extremamente biased. Este artigo é muito virado contra a esquerdalha, ok? É tipo antiliberaloide. Ok. Estás a perceber? Sim. A gente tem estado a ler artigos liberaloides tipo baralho de cartas, e agora estamos a ler um artigo antiliberaloide a falar de Bill e Melinda Gates. Mas é o artigo que eu encontrei que conglomera aqui os factos, percebes?
Agora temos é que ter um exercíciozinho de bom senso, de separar o que é palha de propaganda destes gajos e do que é facto. Eu vou tentar ao máximo ter o esforço de separar isso a cada parágrafo, ok? Ok. Ele repreende o conceito de matemática sendo puramente objetivo, como inequivocamente falso. Ele argumenta que focar na resposta certa para equações matemáticas é um exemplo de supremacia branca. Aqui está a bater certo com o artigo anterior e com aquilo que eu tenho estado a ver nos vídeos da Fox News. Sim. E antes de mais, eu quero fazer aqui um disclaimer. Isto da matemática racista já remonta a 2016, mano. Já há malta a pensar nisto desde 2016. Foi o primeiro registro que eu tive daqui da internet a falar sobre isso. Ok, só agora é que está a receber alguma atenção. Porque em Seattle, em 2019, um agrupamento de escolas decidiu então pensar o assunto e implementar o pensamento do assunto, pelo menos. E depois há o agrupamento de escolas do Oregon que está a implementar efetivamente que este assunto é verdade. Ok, agora está a ter o apoio de instituições de ensino. Exatamente. Meu Deus, está a ter relevância porque instituições de ensino estão a pegar nisto. Meu Deus. Exatamente. Ele argumenta que focar na resposta certa para equações matemáticas é um exemplo de supremacia branca. Ok. O kit de ferramentas A Pathway to Equitable Math Instruction destina-se a ajudar educadores do 6º ao 8º ano. Se os educadores do seu filho concordam com qualquer uma das crenças desses textos, você deve retirá-los imediatamente. Pronto, isto é a parte bias do artigo até agora. Sim, okay, assim, mais biased, ok? Ora bem, a matemática é racista. Respostas erradas são supremacia branca. O kit de ferramentas concentra-se na palavra-chave progressista de 2021 de equidade e afirma que a supremacia branca e a matemática caminham juntas. Os recursos ajudam os educadores a livrar as suas salas de aula do flagelo da matemática racista, tornando os seus alunos mais burros. Por exemplo, as aulas em Desmantelando o Racismo na Instrução Matemática alertam, isto é uma disciplina, alertam os educadores que a cultura da supremacia branca aparece na sala de aula quando os professores tratam os erros como problemas, equiparando-os ao que é errado. Porque reforça as ideias do perfeccionismo que os alunos não deveriam ter. Que os alunos não deveriam cometer erros, melhor dizendo. E paternalismo. Professores ou outros especialistas podem e devem corrigir os erros. Uau, man! Percebeste aqui? Foi um bocado baralhado a leitura? Não sei se percebi bem, mano, porque não está a fazer sentido. Eu estou. Estás parvo, né? Sim. Estás a besbílico, né? Eu também estou. Não, mas eles estão a dizer que então é para corrigir os erros. Ora, há uma disciplina chamada Desmantelando o Racismo na Instrução Matemática. Isto até releva a um link. Ok. Isto até remete a um link que eu vou. Olha, man, há um PDF. Há um PDF sobre isto das 82 páginas. Tenho esse PDF, está aqui. Pronto, se houver dúvidas, eu vou ler esta merda toda para comprovar que esta merda existe. Não. Exercises for educators. Não vou ler as 82 páginas aqui. Sim. Exercises for educators to reflect on their own biases to transform their instructional practice. A Pathway to Equitable Math Instruction. Dismantling Racism in Mathematics Instruction. Uau, man. Uau. E está aqui o PDF. Uau, isto é ouro. Sim, mas aquela última parte vou reler. Basicamente, este livro, este manifesto de 82 páginas, que é um autêntico manifesto, né? Alertam os educadores que a cultura da supremacia branca aparece na sala de aula quando os professores tratam os erros como problemas, equiparando-os ao que é errado. Porquê isto? Porque reforça as ideias do perfeccionismo, ou seja, que os alunos não deveriam cometer erros, e as ideias de paternalismo, que professores ou outros especialistas podem e devem corrigir os erros. Ou seja, basicamente isto está a dizer que a matemática faz um exponenciar do que é a supremacia branca, porque não se pode dizer ao menino que errou a conta, porque aí está-se a mexer com a dinâmica do aluno, em que o aluno não é pensador livre e está-se a agrilhoar o pensamento do aluno, está-se a dirigir como uma ovelha que vai ser no fim de estudar, não é? E depois está a dizer que é paternalista porque está-se a pôr aqui uma dinâmica de poderes em que há o poder do professor ou do especialista que corrige o erro, num plano superior, que corrige o erro do aluno mesquinho, reles e burro cá em baixo, percebes? Então, mas se é esse o caso, porque é só a matemática e não é todo o ensino? Porque todo o ensino tem esse método. Vando, porquê que não é todo o ensino sem ser a matemática? Pois é que ainda por cima foram pegar pela merda exata, mano. Sim, de todas as disciplinas bases são super biased.
e são altamente agrilhadoras do pensamento, e os alunos não conseguem expressar-se livremente, e efetivamente nós não somos treinados para aprender, somos treinados para memorizar e repetir e regurgitar. E isso aplica-se em todas as disciplinas não lineares, não científicas, em que efetivamente tu pensas para chegar a uma conclusão. E se tu não pensas para chegar a uma conclusão, pensas em métodos algorítmicos, neste caso resoluções de problemas, métodos já testados e comprovados por pessoas do passado, e serão cada vez mais pessoas do futuro, que trarão maneiras diferentes de resolver um problema inequívoco, direto e inócuo, não é? De forma linear e científica, e efetivamente isso não se trata de um agregado pensamento, isso trata-se de efetivamente, se existir deficiência nessa disciplina, existe deficiência por parte do corpo docente que não sabe transmitir a maneira de pensar. Só que a maneira de pensar tem que ser aquela que se subdivide em teoremas, fórmulas, entendimentos e pouco mais, não é? Estás-me a perceber? E conceitos. Não, eu estou parvo. Não, isso não faz sentido, né? O que me está... Ok, pronto, é idiotice como há muitas no mundo, né? Exatamente. Mas o que me deixa mais perplexo é isso ter o apoio de entidades de ensino, instituições de ensino. Exatamente. Mas olha, não devias ficar tão parvo assim. Vou-te já trazer à terra, posso? Ok. Tu tens aqui em Portugal os médicos pela verdade. Tu tens aqui pessoas que estudaram medicina, dedicaram a sua vida a servir, neste caso, os seus pacientes enquanto médicos que estudaram, que agora vêm bradar a todos os megafones de que a pandemia não é o que é, e depois se calhar a pandemia se calhar já é o que é, mas a vacina não é o que é, então se calhar a vacina já é o que é, mas as medidas de confinamento e a máscara não são o que são, percebes? E também estamos a falar de uma situação exata. Eu não... Ou seja... novo disclaimer. Obviamente eu sigo e acredito na narrativa oficial, né? Certo. No entanto, toda ela, e sendo uma situação nova, sendo uma situação nova, certo, e que ainda não há muita pesquisa sobre ela, certo, todo o evoluir de como se tratou da pandemia, tipo, ou seja, todas as formas, toda a forma como se tratou da pandemia e da prevenção e etc. Certo. Tem vindo a evoluir consoante que se vai novos sabendo. Factos que vão aparecendo. Exatamente. Porque à medida, as pessoas aqui, os conceituados... Há coisas que foram ditas há um ano que não hoje não são válidas. Precisamente. Porquê? Porque os conceituados estão a aprender à medida que estão a implementar. Sim. Exatamente. Ou seja, nesse sentido em que há coisas que ainda estão a ser descobertas, e há de ser uma constante descoberta até se chegar a um consenso geral do que é o que não é. E há várias opiniões no mundo científico, não é? Exatamente. Mesmo dentro da narrativa das instruções, mesmo dentro das instruções oficiais, certo, tens algumas discrepâncias. Sim. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz que a utilização de máscara não é assim tão importante, e no entanto nós cá em Portugal somos obrigados a usá-la na rua. Certo. Diz que não é tão importante em espaços ao ar livre. Espaços abertos, amplos. Exatamente. Isto é importante, esta parte. Sim. Não é generalizar. Sim. Pronto. Que não é assim, não tem assim tanta relevância na utilização ao ar livre. Obviamente, em espaços fechados, usem máscara, por favor. Sim, por favor. Mas eu não censuro que o nosso governo, pegando nesse tema só muito rápido, eu não censuro que o nosso governo ponha muitas medidas parvas. Muitas medidas parvas em prol de que está a lidar com o povo parvo. Sim, é isso, eu sei que entretanto o pessoal descuidou-se e o governo agora tem que estar a apanhar o cocó da fralda dos bebezinhos. Aí podemos deixar para um próximo episódio de que existe uma cota parte em que houve descuido das pessoas. Não é descuido das pessoas, houve um relaxamento generalizado e de falsa segurança por parte das pessoas a quando das medidas do governo que estavam a funcionar, e depois a parte da preparação que o governo não conseguiu efetivamente ter também em relação a 2021, porque em 2020 houve um comportamento quase inegável e irrepreensível da nossa parte em termos de governação e de população, que foi tudo para o trangalho agora em 2021. Portanto, basicamente é mas pronto, o ponto que eu estava a fazer eu percebi, estamos a aprender as coisas, nada é absoluto até deixar de ser. Havendo toda esta evolução do nosso entendimento do que é o vírus e de como prevenir, etc. Certo.
mesmo dentro da comunidade científica, eu consigo perceber que hajam médicos que tenham uma opinião completamente diferente e que queiram, ou seja, dentro daquilo que é a sua convicção perante a algo sua novo. convicção, a sua convicção e dentro do seu entendimento, dentro do código deontológico que praticam, Certo. versus a sua consciência, Certo. que queiram Manifestar-se de acordo. transmitir ou manifestar essas convicções, E exatamente. estejam elas certas ou erradas, ok? E Eu consigo com- perceber isso. Eu também consigo perceber, Sim, mas atenção, Vando. Mas não estou a desculpar, nem tipo, não estou a dizer que estão certos ou errados. Mas isso, ou mas que isso acontece, mas isso não acontece deviam, em todas. pronto. Sim, Isso é, vai de cada um. Mas isso neste acontece. contexto em que estamos a aprender, Sim, sim. acho que faz sentido que haja uma outra facção que se calhar tem outra visão das coisas Sim. e ainda não tendo toda a verdade, eles pelos vistos já têm a verdade toda, né? E são pela verdade, pronto, isso já são os 500. Pois, exatamente. Exatamente. Mas repara, isso também se aplica em todas as ciências exatas, Vando. Nomeadamente a matemática. Sim. Só que a matemática Sim, tem é o verdade. decoro e o cuidado a malta, eu não sei se sabes, né? Mas há convenções de matemáticos, pensadores de matemáticos que se juntam para debater que há certos problemas matemáticos que ainda não têm resolução, por Sim, exemplo. que não tem, exatamente, sim. E a matemática tem como essa E está em constante evolução. honesta Como fragilidade qualquer outra enquanto ciência ciência. exata, não é? É. Que é uma ciência, melhor dizendo, a matemática tem essa honesta fragilidade enquanto ciência de que enquanto não houver um absolutismo, nada é absoluto e tudo é questionável e tudo é novamente resolvível. Uma coisa é tu estás a transformar, uma coisa é tu estás a questionar sobre coisas que ainda não estão bem explícitas ou explanadas e que tu podes encontrar outro fundamento e que se aquilo pegar na comunidade de matemática, aquilo pega e é proliferado como a nova palavra, não é? Uhum. À semelhança do que acontece na medicina, versus malta que está-me a dizer que 2 mais 2 poderá ser 5 porque a matemática é racista, quando a matemática trata que 2 mais 2 é 4, man. E isto é o caso. Sim, Percebes? é um assunto que nem sequer tem nada a ver com matemática. Precisamente. Se há assunto que está tão afastado de todos os problemas sociais e humanos, há de ser matemática, man, que não tem nada a ver, man, são números. Exatamente. São construções abstratas para se resolver problemas, não tem nada a ver com a nossa mente e a forma como percepcionamos o outro, etc. Não tem nada a ver com Precisamente, isso. não é uma questão de percepção, é uma questão de observação inequívoca e transversal a todos. Toda a gente que tenha um par de olhos e toda a gente que convencione que o número 2 é o número 2 vai saber por qualquer lado do planeta que o número 2 é o número 2. Pois, exato. Exatamente, seja representado por pontinhos, por outra simbologia qualquer. Isso agora, a simbologia também é irrelevante, não é? Porque há várias formas de representar uma quantidade de coisas. Havia o ábaco, agora há os números, não é? E assim sucessivamente. Como havia também formas de numeração antigas, não é? Continuando. Próximo. Não explica. Ora, na sequência do desmantelando do racismo na instituição matemática, falando do paternalismo e do perfeccionismo, não é? E depois o artigo diz que não explica porque essa cultura é da supremacia branca, apenas diz que é. Isto é um bocado bias, esta frase, mas vou continuar. Uma maneira rápida de desmantelar a cultura da supremacia branca, segundo o texto, é eliminar a ordem na sala de aula. O texto argumenta que exigir que os alunos levantem a mão antes de falar pode reforçar o paternalismo e o poder de amarração, além de quebrar o processo de pensar, aprender e se comunicar. Isso não faz sentido. Não faz sentido nenhum, Vando, porque repara, tu não queres um monte de mabecos dentro de uma sala de aula a bel prazer, à vontade, porque tu e eu fomos estudantes. Disseste mabecos, disseste de trangalhos. Mabecos, hienas. Que claramente estão a fazer todo o barulho dentro de uma sala de aula porque devem ter um trangalho pelo acima, não é? Isso. E que efetivamente isto nem sequer promove a ordem social, man. Porque repara, existe uma formatação de comportamentos, existe uma uniformização de comportamentos em instituições, certo? Tu não podes fazer barulho numa biblioteca, tu não podes falar de forma desordeira numa sala de aula, tu não podes, sei lá, tu não podes entrar nu para edifícios, sejam neste caso para edifícios públicos, não podes entrar nu, não é? Tens um código de vestuário que prevê que tenhas que estar vestido. Isto são tudo normativas sociais para promover a harmonia entre as pessoas. Porquê? Porque temos que lidar com os malucos desta vida que convivem diariamente com as pessoas menos malucas desta vida, ou pessoas sãs desta vida.
Yeah. E para que todos possamos estar a caminhar esta terra de igual forma, sem termos um universo de George Orwell, de 1984, em que temos câmaras, lá está, câmaras em forma de trangalho pelo nosso com acima, a ver o que é que estamos a fazer, não é? Tem que haver normativas sociais porque a liberdade absoluta não existe e é utópica e é anarquia, não é? Yeah. Portanto, isto pronto, lá está. Estou a pegar pela matemática para tentar desconstruir coisas que até têm a sua validade, mas está completamente ao lado, percebes? Sim, está ao lado, outra vez, mano. Tipo, Lá está. o assunto em si tem a sua preponderância, mas não é pela matemática, mano. Por amor de Precisamente. Deus, não, Aliás, não faz sentido. o assunto, aliás, o microassunto, ou um dos assuntos que neste caso é abordado neste tal texto, neste manifesto de 82 páginas, é uma gota no oceano de lama que é encabeçado por matemática racista, percebes? Ou seja, isto é a velha história do vamos mandar as estátuas abaixo porque a história é racista. E as estátuas é que são a preponderância na história, são a preponderância nesse acontecimento que encabeça essa causa, percebes? Quando deveria ser a história que é racista. E a queda das estátuas devia ser uma consequência disso, percebes? Sim, a culpa não é das estátuas, foi do que elas representaram. Ou representam. Olha, melhor. Quando a malta diz que vivemos numa cultura de violação e que todos os homens são violadores, são potenciais violadores, não se está a atacar a infâmia da violação. Está-se a atacar que toda a pessoa que é portadora de um pénis, enquanto homem biológico, é um portento violador. E está-se a demonizar um grupo de pessoas por uma ação que é levada a cabo por uma pessoa, né? Neste caso, né? Estás a perceber? Sim, uma ínfima fração desse grupo de pessoas. Do tipo, como é que eu ia dizer isto? Sei lá, existem acidentes de automóvel, vamos deixar de usar carros. Yeah. Estás a perceber? Pois é, o clássico, tipo, as facas, dá para matar uma pessoa com facas, não vamos usar facas, não há facas. Exatamente. Acabou facas. Exatamente. Não há faca, não há garfo, não há palito, não há nada de pontiagudo. Yeah. Nada. Vamos acabar com a Torre Eiffel. Pois já acabou. É demasiado alto também. Exatamente. Sendo coisas altas, dá para cair, não dá. Exatamente. Na Tem melhor mais das um hipóteses, metro. Yeah. na melhor das hipóteses, como os franceses são um bocado kinky, caem a jeito. Enfim. Yeah. Mas é essas cenas, é que basicamente estás a remover a responsabilidade dos indivíduos e a colocar em cima de grupos. Não faz sentido nenhum. Exatamente. Ou neste caso estás a atacar uma ciência que não tem como se defender. Sim, neste caso, a ciência não consegue responder por si, tipo, a matemática não consegue ir a um púlpito e dizer eu não sou racista, eu até tenho amigos. Eu até tenho aquele grupo de negras, eu até tenho aquele grupo de negras calculadoras da NASA. Não dá. Enfim. Ok. Em vez disso, recomendo que você ensine matemática por meio de círculos de contação de histórias. Isto é brasileiro, ressalvo a tradução. Em vez disso, recomendo que você ensine matemática por meio de círculos de contar histórias, incorporando dança, música, chamada e resposta e outras formas culturais de comunicação. Ai, o caralho. Enfim, isto é um manifesto. O que é que isso invalida ensinar que 2 mais 2 é igual a 4? Pois, exatamente. Lá está. É a malta a atacar a casa pelo telhado. Isso são só métodos de ensino. Ele pode dizer 2 mais 2 é igual a 4 a dançar ou a cantar. Com certeza. Mas está a continuar a dizer a mesma coisa. Exatamente. E o problema não é 2 mais 2 ser igual a 4. É a maneira como a mensagem é transmitida. Para ser um professor de matemática antirracista, admita o seu racismo. O kit de ferramentas explica que se você realmente desejar ser um professor de matemática antirracista, deve abraçar a sua identidade. E você provavelmente é um racista virulento. Mas tudo bem, os recursos irão guiá-lo através do trabalho emocionalmente difícil de coaching para a equidade matemática. Isto é uma carga irónica do artigo, porque este artigo é biased, recordo. Antes de se envolver em qualquer sessão de instrução com os alunos, os educadores devem fazer um exame de consciência. Eles são instruídos a abordar as suas crenças e preconceitos racistas, posicionalidade e poder pessoal subjacente dentro dessa posição. Este artigo é muito interessante porque este artigo, e neste caso este manifesto, que é intitulado de Matemática Racista, vai atacar agora aqui mais um ponto que eu acho interessante, que é: eu reconheço o malefício do racismo na sociedade daquele tempo, na sociedade que foi neste caso escravizada, né, da escravatura. Aliás, eu reconheço os malefícios da escravatura e os subsequentes malefícios para com a sociedade no mundo, para com as sociedades no mundo que advieram desses tempos de colonialismo e de descoberta do mundo novo e etc e tal. Eu considero, e são coisas que têm que ser tratadas porque já tomou proporções sistémicas e institucionais, não é? Mas eu, enquanto pessoa em questão, não tenho culpa de ter havido escravatura, mano. Sim, exato. Tipo, não fui eu. Exatamente, Né? É mesmo isso. Mas foi os teus antepassados. Então foda-se. E eles continuam a não ser eu. Não fui eu, mano.
Ah, mas foi teu pai. É pá, e foi o meu pai, não fui eu. Pois é. Ah, o teu avô. E idem aspas, percebes? É a mesma cena, é. Ah, É a mesma coisa que teres tipo. Teres um violador na tua linhagem. Agora és violador. Ou um também. violador que se chama Marcelo e eu chamo Marcelo. Logo não Yeah, presto. sim, não tem. Mas não fui eu, não tenho a culpa. Não, mas há uma relação Pois, porque sou homem. que não tem nada a ver. É, como é que é? À noite todos os gatos são pardos. Portanto, se és gato, és pardo. Né? É uma falsa dedução. Uma falácia dedutiva, né? Epá, estás a ver? Mas pronto, esta coisa do assume o teu privilégio e não sei o quê, enfim. Pronto. Epá, já tínhamos falado disto. É que estas cenas desvirtuam depois do problema em foco, mano. o problema em foco. Sabes qual é o problema depois, mano? É que não há problema em foco. E da virtude do problema em si. Exatamente. É que depois aqueles que negam estas questões, neste caso o racismo, né? Vão pegar nestas falácias. Exatamente. Para desculparem de que não existe. E olha, estes gajos que querem atacar tudo e mais alguma coisa. Não vais mais longe, Vando. Eu há uns episódios atrás disse que era impossível nós estarmos num aquecimento global quando este inverno é o mais frio que eu me lembro. Pois, é um argumento desse tipo. Exatamente. É um argumento desse género. Olha-me esta gaja que está a fazer um baralho de cartas com metais preciosos. Não vão me foder, pá. Não há feminismo. O feminismo é uma mentira. Sim, e depois os movimentos que realmente tentam tratar destas questões, racismo, feminismo, etc. São descredibilizados por causa destes idiotas. Exatamente. Matemática é racista e não sei o quê. Exatamente. É isto que vai acontecer. E depois perpetua o problema. Pois, exatamente. Não resolve nada. Eu tenho a impressão, tipo, já na minha veia mais conspiracionista, que quem cria estes movimentos idiotas são as pessoas que querem que o progresso não aconteça. Pronto, exatamente. E minam os movimentos que têm o seu mérito com estas ideias idiotas. Yeah. Não sei, pronto, é o meu conspiracionismo. Pronto. Porque não acredito que possam ser pessoas bem intencionadas a chegarem a este ponto, mano. Porque os assuntos em questão não precisam destes mecanismos idiotas para se chegar a um consenso. Já eu acho, Vando, que eu considero que sejam pessoas bem intencionadas, mas que estão bêbadas do próprio ego. Pois, também já tinhas falado disso, também pode ser isso. Imagina. Em que o importante já não é a causa em si, já começam a ser eles próprios a falarem da causa. Precisamente, e atenção, dito mais. Assim, eu fiz isso em tom irónico para falar do outro, que eu não acredito nisso, mas estava-lhe a dar de barato. Sim. Mesmo que fosse isso, é mau na mesma. É mau na mesma. Pronto, é nesse sentido. Ao passo que imagina aquele pai que vai atrás do violador da filha e que mata-o com as próprias mãos, não é? É uma pessoa bem intencionada, mas cuja sua ira se apoderou dele. E eu aqui, atenção, eu não estou a nem sequer estou a julgar como negativo ou positivo isto. Pessoalmente eu se calhar faria exatamente o mesmo, não é? Porque lá está, são as minhas crenças. Individualmente é assim, mas eu sei que numa situação de ordem e num nexo lógico de pensamento deverá ser, numa sociedade que não abrirá este tipo de precedentes animalescos, deverá ser uma situação punida por lei, não é? No entanto, again, neste caso é um exemplo que eu considero, como é que eu vou dizer isto? É um exemplo do qual eu concordo, de que uma pessoa com boas intenções se deixou beber por um sentimento que se apoderou dele, nesse caso. Pronto, passa a redundância, percebeste? Sim, ok, sim. Pronto, sim. é nesse sentido. Ora, para tanto, os professores são instruídos a revisar todas as maneiras, neste caso a rever todas as maneiras como os problemas de palavras e o contexto aparecem no currículo. Limite ou elimine referências a dinheiro, especialmente quando transacional. Ou seja, como a gente está a dar aulas a alunos pobres, não podemos falar de problemas com dinheiro. Ai meu Deus, porque o aluno, como é pobre, não tem dinheiro para contar, não pode aprender a contar. Não faz sentido nenhum, man. É exatamente tirar todo o pequeno contexto que existia dentro da matemática para torná-la apelativa. Exatamente. E útil. E para haver uma aplicação prática. Exato, para um aluno pensar, porra, mas porque é que eu quero saber o que é o sei lá, o volume do cone? Então assim consegues perceber quanto é que te leva um gelado, né? Whatever, né? Sim, mas eu não tenho dinheiro para comer um gelado porque sou pobre. Aplicações práticas, mano. Então já não se pode falar nisso. Pronto. Se calhar um gajo para um aluno pobre, para fazer para explicar o volume do cone, justifica no aluno pobre de que é tipo, pode ser o cone que ele tenha na beira da estrada para delimitar qual é o bocado de chão que ele usa para dormir. Temos que adaptar à realidade de cada pessoa. Temos que adaptar à realidade de cada um. Né? E ora bem, está aqui uma linha que determina isto mesmo que eu estou a dizer. Nenhuma palavra sobre troca ou redistribuição da riqueza de outras pessoas.
Portanto, já não há mais aquela dica do se o Zezinho tem 2 euros e se o Joãozinho tem 3, com quantos euros é que fica a Maria depois de comer os 2? Estás a ver? Pronto. Agora, matemática é diferente para alunos de cor. Oh God. Uma crença central do kit de ferramentas é que os alunos de cor interpretam e usam matemática de maneira diferente dos alunos brancos. Exatamente, os alunos brancos usam matemática para fazer o ajuntamento no milheiro das mesadas e claramente os alunos negros usam matemática para contar quanto é que ganharam ao vender aquela barra de AX. Já sabia que ias para aí. Pois é. Porque é um estereótipo. Eles ao fazerem esta dissertação, eles próprios estão a demonstrar o seu racismo. O separatismo, exatamente. Eles estão a demonstrar o seu racismo a sua própria ideologia. A ideologia de que há pessoas de segunda e de primeira. Exatamente. Independentemente de ser uma situação real, lá está. Mas não deveria ser o professor com o separatismo de ideias, que obviamente que eu não estou a ver com... Lá está, porque já seres professor no mundo é uma merda. Porque tens de lidar com muito mais do que apenas passar informação, não é? Tens de ser um bom passador de informação e tens de ser muito mais para ser um bom passador de informação, não é? E depois estão a pedir de ti neutralidade ao passar essa informação, em que tu, basicamente, tens que te transmutar em máquina. Não podes mais usar feijões porque há certos alunos que não têm dinheiro para feijão, ou há certos alunos que só têm dinheiro para caviar, e tu não podes usar contextos reais da vida de pessoas normais que até podem usar a escola e usam até como terapia para a fuga da sua própria realidade obscura, não é? Com forma de inserção e de núcleo. Lá está, aquelas velhas crianças, aquela velha história das crianças que ganham amigos e ganham efetivamente perfis sociológicos estando a conviver com outros na escola, não é? Ou seja, deixam de ser bichos do mato, não é? Que se penduram nas árvores e põem-se a roer trangalhos, não é? Para depois efetivamente serem inseridos numa sociedade pouco e pouco, utilizando a escola para primeiro contacto com a sociedade geral, com o mundo, não é? E assim estás a segregar. Pronto. Uma crença central do kit de ferramenta. Se você ensinar aos alunos negros a maneira certa de fazer matemática, estará reforçando a cultura da supremacia branca. Porque o que é certo é branco. Não é, Wanda? Como? O que é certo é branco. Agora Meu repara. Deus. Isto agora parece-me uma quote, porque está entre aspas, isto parece-me ser uma quote do manifesto. Isso permite que a defensiva da matemática ocidental prevaleça, sem abordar as causas subjacentes de porque certos grupos de alunos estão com baixo desempenho. Uma caracterização que também deve ser questionada. Adverte o texto. E isso é uma coisa completamente alheia e inerente à matemática, é paralela à matemática. Não tem nada a ver. Também pressupõe que o bom ensino da matemática trata de um tipo eurocêntrico da matemática, desprovido de formas culturais de ser. Pois, também não sei, Wanda. Também não sei. Deixa-me ver aqui o artigo em original para ver aqui qual é a ideia que eles têm disso. Mesmo assim. It also presupposes that good math teaching is about a Eurocentric type of mathematics devoid of cultural ways of being. Uau, pelos vistos aqui na Europa já se pratica isto. Nunca ouvi falar. Sempre considerei a matemática lecionada, principalmente aqui na Tuga, como normal. Sim, ainda não chegou cá. Se calhar estamos muito à frente. Se calhar nós somos tipo os americanos da Europa. Enfim. Ironicamente, o próprio texto é extremamente racista. No shit. Ele trata todos os alunos de minorias como de alguma forma inferiores aos alunos brancos, alegando que eles não são capazes de compreender de maneira correta de aprender matemática. É isso que eu estava a dizer, mano. É isso que eu estava a dizer. Nós somos premonitórios no próprio artigo. No próprio artigo já estamos a predizer. Tu não viste, mas caiu um pica da boca, mano. Meu Deus. Pois é mesmo isso, mano. Eles ao fazerem este exercício estão a demonstrar que eles próprios têm esse preconceito. Exatamente. Isto não advém do preconceito que eles estão a dizer que existe algures, mas um na preconceito que eles estão a fazer. É o preconceito que eles têm dentro deles. Coitadinho, ele não é tão abonado. Vou moldar todo o universo à volta dele para que ele se sinta aceito. Não, e agora, como têm esse preconceito e querem de alguma forma curá-lo, estão a impor essa cura a toda a gente, porque acham que toda a gente pensa da mesma forma que eles. Toda a gente tem esse preconceito que eles têm dentro deles. Vando, tu já viste como é que esta merda, como é que esta doença tipo evoluiu? Nós aos episódios passados dissemos que é importante abraçar e reconhecer e abraçar as diferenças entre todos. Yeah. Porque só assim é que conseguiremos efetivamente uma harmonia entre todos, porque somos todos diferentes, temos que aceitar-nos como tal.
Exato. Não, isto deve-nos ser ensinado e não imposto. Yep. Então sabes o que é que estes merdas disseram? Ok, I call your bluff. Eu vou impor pelo ensino. Pois já, pelos vistos. Bruh, isto é aterrador, mano. Pois é, mano. Isto é aterrador. Era É que ainda absurdo. por cima também chegámos a falar de que a evolução, a nossa evolução como espécie e como sociedade, Aham. talvez o melhor caminho é o caminho longo da educação das novas gerações. Exatamente. Mas se a educação das novas gerações passar por isto, Passar não por vai haver indoctrinação. evolução, mano. Pois, porque tu estás a cometer o mesmo erro, fingindo de que estás a limpar esse erro que estás a passar a fazer Yeah. na mesma. Ou seja, Não, tu não é isto. tu queres promover pensadores livres e promover criativos para que efetivamente encontrem as suas vocações e se especializem nas suas vocações. No entanto, tu estás a impor isso. Ora, se tu estás a impor uma coisa livre, tu estás na mesma a impor e estás na mesma a grilhoar da mesma forma de como antes fazias, impedindo essa liberdade. Sim, estás a impor uma liberdade condicionada. É a liberdade que tu queres que exista. Não é a liberdade como ela deve ser. Exatamente. real. Exatamente. É uma liberdade dentro daquelas paredes que tu disseste. Não, olha, não podes passar isto porque é errado. É Truman Show. Sim, é isso. Truman Show. Tens umas paredes e podes-te mexer, sim senhora, mas dentro desta caixa só. Para quem não conhece, veja. É tipo Yeah. o Big Brother, mas em bom. E a recomendação. Truman Show. Ora bem, quando repreendo os educadores por reforçar a objetividade e a ideia de que só existe uma maneira certa de resolver equações, porque descarta as próprias formas de processamento dos alunos, pressupõe que apenas alunos não brancos teriam esse problema. É verdade. De acordo com o artigo, eu não li o manifesto. Sim. Que de alguma forma outros alunos podem entender dessa forma, mas apenas os alunos negros são incapazes. Essa linha de pensamento deve ser rejeitada. Ora, o artigo aqui está a ser um bocado biased demais. Porquê? Porque matemática, como nós sabemos muito bem, apesar de eu ter chumbado e agora estar a levar com ela outra vez, e de forma salutar sim. até, nós sabemos que há muito mais que uma forma de chegar a uma conclusão num problema. Yeah. Pois, também é isso. Yeah. Eu sei que 9 vezes 3 é 27, mas também sei que 3 vezes 9 é 27. Yeah. Eu sei que 3 mais 3 mais 3 mais 3, isto 9 vezes é 27. Yeah. Não é? E assim sucessivamente. Eu sei que 9 mais 9 mais 9 é 27. Certo? Eu sei que 18 mais 9 é 27 e assim sucessivamente. Ou seja, isto é tudo formas destrinçadas de chegar à mesma conclusão. Portanto, aqui não é necessariamente uma maneira certa, a menos que o artigo esteja a referir a uma maneira certa de pensar matemática. Só que aí já vai cair outra vez naquela situação que nós estávamos a falar, sintomática de maus professores que adotam como conteúdo programático pensar matemática de uma forma e não potenciam efetivamente o pensamento de raciocínio livre para fomentar a que o aluno consiga, imaginemos, em vez de ir de nossa casa a Lisboa pela 25 de Abril, impedem que o aluno vá pela Vila Franca. Yeah. Pronto, estás a perceber o que eu quero dizer? Sim. Pronto, só que aí já é outros 500. Pronto, a menos que o ensino nos Estados Unidos, eu hei de falar com alguém que está lá a viver para perceber se é mesmo assim. Só para ter também a perspectiva de lá, percebes? Sim, mas isso dava um outro assunto, por acaso, que eu tinha aqui, que as universidades nos Estados Unidos, de uma forma irónica. Uhum. São racistas. Não. Talvez, não sei. Mas de uma forma irónica, ao tentarem advogar a liberdade de pensamento, Certo. estão a ser cada vez mais restritivas nesse aspecto. Porque isso foi é daí... um assunto que dá para um podcast. Porque foi daí que apareceu o woke culture, remontando de Pois, 2004. Sim. Exatamente. Isso Mas pronto, isso é o tema, Yeah. Ora, agora estás pronto para o sumo? Agora tem o suminho aqui. É E é os últimos parágrafos. Ok, então vamos. Está pronto? Conexão Bill e Melinda Gates. Let's go! Let's go! Conexão Bill e Melinda Gates. Não está claro porque a Fundação Bill e Melinda Gates está a financiar este tipo de absurdo radical. Desculpem. Não está claro porque a Fundação Bill e Melinda Gates estão financiando este tipo de absurdo radical. O site Pathway agradece à Fundação Gates por seu generoso apoio financeiro a este projeto. Nenhuma outra organização sem fins lucrativos está listada para doações e eles não listam o valor doado, mas têm sido ativos na promoção de princípios semelhantes em matemática. De acordo com o Washington Free Beacon, a Fundação Gates deu quase 140 milhões de dólares para alguns dos grupos por trás do Pathway, ou seja, o grupo que fez o manifesto, cujos recursos antirracistas são a base para o novo curso de treinamento de professores oferecido pelo Departamento de Educação de Oregon. Estás a ver o atamento aqui? Yeah. A Fundação Gates também doou dezenas de milhões para The Education Trust, um proponente do kit de ferramentas Pathways. Eles não responderam ao pedido de comentários do Free Beacon. Pronto. Isto é o sumo. Lá está.
Tal como uma situação que até poderá ser conspiracional ou não, ou conspiracionista, há muito pouca informação, mas ela existe e está aqui. Até porque agora posso pegar aqui no manifesto e posso muito facilmente ver aqui no fim, tipo, special thanks, estás a ver? References, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, eu tenho aqui o manifesto e se isto for verdade está aqui, eu vou ler. É uma coisa que eu até vou ler. Eu estou a chamar isto de manifesto como se isto fosse uma cena tipo Anders Breivik. Sim. Mas eu considero isto um manifesto porque isto é de uma medida translocada tal que, lá está, é uma imposição de medidas. Logo é um manifesto. Exatamente, manifesto isso. Enfim. Já está sendo ensinado em Seattle, pronto, como eu tinha dito em 2019. Nas escolas públicas de Seattle, esse conceito foi lançado no final de 2019, após o lançamento de um esboço da estrutura de estudos étnicos, mas está sendo ensinado numa sala de aula. Sradha Shirude, peço desculpa, Sradha Shirude, é melhor assim, Sradha Shirude, é uma professora de matemática do segundo ano na Garfield High. Ela está ministrando uma disciplina letiva para o ano letivo de 2020-2021, matemática para estudos étnicos. Você pode ver a matemática em todo o mundo e em todas as interações, seja humano, animal, vegetal, universo. Mas não é assim que somos ensinados a olhar para ele. E é assim que ele é usado para oprimir pessoas, diz ela. Como a matemática é usada para a opressão? A maneira mais fácil de olhar para isso é que uma forma matemática de justiça social de olhar para isso é quando você não ensina ao aluno como a matemática pode impactá-lo no mundo real, então você está prestando um desserviço a ele, portanto você está oprimindo o seu conhecimento e compreensão. Mas isto não tem nada a ver com matemática, tem a ver com as maneiras de transmitir informação! É pá, com um trangalho, pá! É porque eles não têm argumento para suster aquilo que estão a tentar transmitir. Sabes então o que é? Vão à volta. Querem ir pelo choque para ter credibilidade, mano. Não há argumento válido. Porquê? Não Porque há. há décadas que já se ouve, já estou todo trangalhado, há décadas que se ouve que os métodos de ensino aplicados agora no mundo transversal são horríveis. Mas ninguém pega nisto. Será que a intenção disto é criar o choque para que efetivamente... Não é. Não, porque depois a mudança que vai gerar não é uma boa mudança. É, exatamente, está a alienar a ciência exata que a gente está a falar, não está a alienar os métodos em questão. Pois é isso, não está a atacar os métodos, que isso é que é o importante. Querem fazer um guisado e não vai saber a nada no fim. Tem todos os condimentos e vai-te arder, vai-te deixar a língua dormente quando provares, percebes? É tipo as doenças do Mr. Burns, está tudo encravado na porta. Sim, estás a perceber? Isto é um conjunto de doenças neste pensamento que, lá está, já deixa de estar encravado porque já está a começar a passar alguma merda, percebes? Pois já está a sangrar, já está a sangrar, não é? Pois. Meu Deus. Ela prossegue dizendo: no entanto, se você os está ensinando a compreender e aceitar o mundo como ele é, você corre o risco de prejudicá-los e possivelmente de oprimi-los. Ensinar a eles porque é importante para eles pessoalmente é como você realmente apoia todos os alunos de todas as raças em uma aula. Você os ensina a considerar a sua identidade e pergunta: como posso tornar o mundo melhor? Espera lá que isto agora passou um anúncio do Rock in Rio. Mas o que é que isso tem a ver com matemática? Nada a ver. E depois aqui o anúncio, isto acaba dizendo: faz sentido? É a pergunta do artigo, pronto. E acabou o artigo aqui. Wanda, matemática racista. Eu tenho um manifesto que esta merda é ouro. Deixa-me transferir isto. Eu vou meter até matemática racista e vou guardar aqui nos documentos, puto. Não é possível. Isto está a acontecer, chaval. Isto há uns anos seria tipo um mau sketch de comédia. Provavelmente feito pelo Saturday Night Live. Man. Só que se calhar agora pode ser mesmo isso, mano, porque está a ter repercussão. Eles só fazem sketches de cenas contemporâneas. Está a bater. Pois é. Mas se não aparecer no Twitter, se calhar eles não notam. É isso. Mas não sei. Mais coisas racistas. Estás pronto para avançar? Mais coisas racistas? Sim, mais coisas racistas. Não sei. Aliás, eu só quero fazer uma ressalva importante sobre isto. Até porque em Portugal ainda não... Aliás, eu fiquei com medo. O Observador abordou isto. Houve um senhor... Abordou o quê? Abordou isto da matemática racista. Ok. Mas abordou de um ponto de vista tipo, está tudo maluco, mas merda esta, percebes? Sim, ok. Só que ainda assim... Era um artigo de opinião, sim. Sim, só que ainda assim, se já se fala nisto, já corre o risco de pegar, percebes? Porque foi mencionado. É tipo Voldemort. Sim. Pronto. A passo de que eu também, agora fica-se-me aqui a dúvida existencial. Ora, segue-me lá o pensamento. Portugal é uma grande fábrica de atletas para o mundo. E Portugal, ao mesmo tempo, caracteriza-se também por ser um dos povos mais burros que se pode verificar, não é?
Sim. E eu vou pegar numa barra tua que disseste. Já não é suficiente os burros de agora, precisamos de mais e melhores burros. Ok, disse, yeah, em privado. Esta barra é tua, já? Yeah. Pronto, o que é fantástico. Agora eu quero fazer outramente isto. Eu acho que esta merda corre o risco de ter sucesso aqui, porque Portugal tem os melhores Paralímpicos do mundo. É. Portanto, se a deficiência física está a retornar medalhas de ouro, a defesa intelectual, a deficiência intelectual, o que é que retornará, Wanda? Retornará o tal avanço que Portugal necessitaria para o mundo? Pois não sei, tem que trazer algo de bom, por favor, mano. Não sei como, não sei qual o salto lógico para isso acontecer, mas sim. Pá. E se os burros resultantes do estudo de matemática racista se unirem com a mão de obra atlética dos Paralímpicos, e se formos nós os pioneiros, tal como nos descobrimentos, a ser os primeiros a colonizar Marte? Ou seja, de alguma forma, pessoas com deficiências físicas e outras com deficiência intelectual juntam-se e conseguem colonizar efetivamente um planeta. Exatamente. E somos os pioneiros nos descobrimentos. Eu estou a falar mesmo de Portugal, puto. Não podes falar em absolutos, tipo que qualquer deficiente intelectual junta-se com qualquer deficiente físico. Não, eu estou-te a falar da nata do deficiente, chaval. Sim, deficiente português. Eu estou-te a falar daquela criancinha que não consegue baixar o braço da linha do ombro, que joga bóssia e tem medalha de ouro sempre. Ok? Sempre. Que se junta a um estudante de matemática racista, de acordo com estes moldes, de que não se pode abordar a realidade porque a realidade oprime, e estuda os moldes de que efetivamente estamos a querer ir para Marte. E queremos ser os primeiros. E imagina que essa criança de bóssia é o primeiro alavancador, ou neste caso, o primeiro modelo de uma catapulta da placa tectónica que apanha Portugal, que a gente usa o núcleo da Terra para efetivamente fazer ali uma situação de foguete e que nos peida ao país para Marte. Peida ao país para Marte. E estamos em Marte, chaval. Pronto, sim, era uma boa situação, acho que sim. Acho que perdoava esse manifesto se isso acontecesse. Não é? Sim. Não era fantástico? Eu acho que sim, mano. Se resultar nisso, eu retrato tudo o que foi dito aqui. Pronto, man. Eu acho que isto é tão absurdo que até pode acontecer pelo andar da carruagem. Pois, então fica aqui o repto. Paralímpicos, juntem-se aos burros. Tenham o reconhecimento que Portugal vos deve. Isso, acho que é. Yeah. Agora sim, mais coisas racistas. Estás pronto? Sim, chocolate é racista. Porque é negro. Não. Yeah. É negro e quem come mais chocolate é... Não, sabes porque é que chocolate é racista, puto? Porque se for um negro a comer pode morder os dedos. Piadas racistas. Super fucking awful, man. Super fucking awful. Toda a gente sabe que quando uma pessoa negra come chocolate usa guardanapo. Yeah. Pronto. Mais coisas racistas. Guardanapos. Porque são brancos? Não, man. Da Renova tem guardanapos pretos, mano. Tem, mas são uma minoria, mano. São minoria e não são bem aceitos. Isso, e quando eu tiver a minha própria casa, chaval, eu quero um rolo de papel preto. Porque eu não quero ter, para variar, eu não quero ter o sentimento de culpa do que me sai do rabo quando eu estiver a limpar. Ok. Pronto. Principalmente as lascas de trangalho. Bem. Mais coisas racistas. Eu acho que o símbolo do Benfica é assente sobre moldes do símbolo nazi. Então, o símbolo nazi? Sim. Eu vou-te dizer agora, vou desconstruir isto. Eu tive o cuidado de passar uma série de imagens que demonstram aquilo que eu estou a falar. Muito basicamente eu cheguei a esta conclusão porquê? Eu tropecei, como tropeço em várias coisas na internet, eu tropecei numa dessas quarras do OnlyFans, que é alemã, ressalve-se, e tem uma tatuagem sugestiva por cima da linha da pelvis. E essa tatuagem, porque eu até estava a apreciar efetivamente a arte corporal da jovem e nada mais, remeteu-me principalmente àquela tatuagem, que é uma águia peculiar. Eu pensei assim, diabo, eu já vi esta águia a algum lado. E eu penso cá para mim, eu sou um proponente fã da época histórica, não necessariamente do que aconteceu. Sim, eu sou fã do que aconteceu enquanto época histórica, fascínio. Não fã do tipo, o que aconteceu outra vez. Não é? Eu sou um fã do que aconteceu, nomeadamente da Segunda Guerra Mundial. E por sua vez eu estou, peço desculpa, por sua vez eu estou familiarizado com simbologia nazi e muitas outras características que associam-se à Segunda Guerra Mundial, não é? Eu reparei que aquela águia que ela tinha tatuada por cima da pelvis de forma extremamente carregada
podia bastantemente ser. Bastantemente é uma nova palavra, gostaste? Bastantemente? Sim, passou mesmo. Nem reparei. Mano, eu tenho o cérebro em trangalhos, mano. Yeah. Bem, eu reparei que a tatuagem da jovem, que tive o cuidado de passar também, resulta de forma bastante semelhante na simbologia da águia nazi, mano. Ou seja, no símbolo daquela águia que assenta sobre aquela bola com a suástica lá no meio. Ok, Ó, aquele então círculo. ela tinha um símbolo nazi em grande. Uma águia, era só águia. Sim. Porque depois eu tive o cuidado de esperar que ela tirasse a caquinha para ver o que é que prolongava lá para baixo. Ok. Portanto, Foi só por isso que ficaste. e a vagina, sim, exatamente. Porque, só para confirmar que a vagina dela não fazia uma suástica com os lábios. Não, ok. Exatamente. Os lábios dela são, como a gente sabe, ao contrário das chinesas, são verticais. Mais uma racista. Tá aqui. 2 mais 2, bitch, lida. Está aprovado. Matemática é racista. E depois quando Tá eu fui aqui. investigar, e depois a conclusão disto é que o símbolo do Benfica poderá ser nazi. E por sua vez racista. E a conclusão a que eu cheguei foi do quê? Eu primeiro vi a tatuagem, depois fui pesquisar águia nazi. E eu vi que a águia nazi era uma águia literalmente assentada sobre uma forma circular com um símbolo no meio. Yeah. E depois eu fui ver, o que é que mais é parecido com isto? O símbolo do Benfica. Por acaso, Porque É. a águia até tem a cabeça, Tem o bico cabeça está para o virado mesmo lado. Exatamente. Não é? E depois eu pensei cá para mim, agora faz todo o sentido. Eu disse assim, trangalhos me fodam, agora faz todo o sentido. Eu pensei assim, o Benfica sempre foi apelidado de clube do regime, principalmente pelos haters, pistas para os haters. Porquê? Não porque era apadrinhado pelo saudoso Salazar. Era sim um clube do regime porque partilha semelhanças do símbolo identitário, enquanto Benfica, com o símbolo nazi. Esta é a conspiração que eu quero lançar aqui. Mais uma conspiração, toma. Na verdade, o Luís Filipe Vieira não teve um passado de roubo de pneus e tráfico de droga. Na verdade, o Luís Filipe Vieira tem uma afiliação bastante profunda e consegue-se ramificar através das claques ou grupos adeptos organizados que ele não reconhece como claques para não ter afiliação direta legal com os nazis que existem, com os skinheads que existem, a representar e apoiar o Benfica nos jogos. Pois, eu acho que sim. Percebes? E muita gente não sabe, mas ele é Luís Filipe Vieira Hitler. O Luís Filipe Vieira é o quarto Reich, meu. Ele é sobrinho em quarto grau do E Hitler. o Jorge Jesus, Sim. com as suas campanhas virais de conferência de imprensa, é o Goebbels, Vando! Pois é. Olha, Joseph Goebbels. Jorge Jesus. Jesus. Jorge Jesus. Yeah. Não é? Yeah. Goebbels Jesus. Tem crise. Ok. E a forma como ele na Segunda Guerra Mundial organizava as suas tropas e agora como organiza as equipas. Aliás, Ou seja, Vando. ataque total. Vando. Não vamos mais longe. Sim. E não sabe organizar uma defesa. Goebbels, na Segunda Guerra, virou-se para os deuses e perguntou Isso é no que campo de perde. concentração: É. Estás a chorar o quê? Ai, levaste com um pau. Percebes? É. E depois agora Jorge Jesus diz: não me demito, eu estou aqui para ficar e sou eu que vou levantar a nação benfiquista. Percebes? Yeah. Só não quer ver quem não lhe apetece. Pronto, Pois, percebes? yeah. Eu Ok. acho que estão aqui todas as peças. Agora o pessoal pensou o que quiser. É não por causa Mas- disto, e é por causa disto que o Benfica está em quarto lugar. Porquê? Porque o Luís Filipe é o quarto Reich. E alinha-se tudo, mano. Mano, não há coincidências. Não, claro Porquê que o não. Benfica está a 16 pontos do primeiro lugar? Porque passaram-se 16 anos. Alguma coisa. Something. Nazi. E isto é factual. Isto é factual. Eu acabei de dizer é facto. O que eu digo é facto porque eu disse. Pronto, mano. Nice. Pronto. É o que eu tenho. Fixe, temos uma conspiração. Dá-se bem, mano. Pronto, é o que eu tenho, mano. Isto é bom, mano. Eu percebo porque é que os conspiracionistas gostam disto. É divertido, chaval, não é? É giro, mano. É giro. Quando faz falso sentido. Agora vamos ver se cai o bago da Fundação Bill Gates para investigar isto, não é? Sim. Se eles Porra. financiarem isto, eu mantenho esta narrativa para sempre. Mano, para sempre, mano. Eu vendo-me o dinheiro Yeah. da Microsoft, chaval. Exato, claro. Aliás, que eu sim. digo mais. O meu Office, o meu Windows, é legal. Wink, wink.
Pronto, mano, é o que eu tenho, é tudo. É isto, já, acho que está bom. Então vá. Está tudo? Sim. Então bem haja e força no trangalho. Nice, boa, boa. Bom trabalho para ti também. Obrigado. Não é assim, né? Yeah. Já chegou. Deus. Venha da cobra, venha da cobra. Venha da cobra. Venha da cobra. Venha da cobra, venha da cobra. Venha da cobra. Venha da cobra, venha da cobra. Venha da cobra.